Você é muito bem-vindo nessa noite, amém? Nós cremos que a palavra de Deus, ela é poderosa para transformar as nossas vidas. Esses dias eu ouvi algo que fez muito sentido para mim e talvez faça para você também. Às vezes a gente não sabe por que ouvir a mesma palavra nos transforma. A palavra é a mesma, mas eu não sou o mesmo. Amém? Todas as vezes que a palavra me encontra e encontra você, nós não estamos no mesmo lugar. Amém, queridos? Então, fica tranquilo, se abre. Eu sei que essa é uma noite de milagres, porque todas as vezes que temos contato com a palavra de Deus, é assim que podemos receber dele. Amém? Queria até pedir aos meus irmãos do som, vocês podem inclusive baixar um pouquinho o microfone, porque segundo a minha mãe, eu falo muito alto. Eu não sei de onde ela tirou isso, né? Mas, mãe, né? Mãe é mãe, vamos, né, acreditar no que ela está dizendo, né, gente? Amém. Hoje nós vamos comemorar o Dia das Mulheres aqui na igreja. Amém? E eu queria que os homens pudessem se alegrar, até porque você só está aqui por causa de uma mulher. Amém, homens? Então, mesmo que você não seja casado, viu, Davi? Você só está aqui por causa da sua mãe. Aleluia. Quando eu estava meditando sobre aquilo que iríamos conversar hoje, e até Manuel disse para mim, vai falar sobre as duas mulheres que você mais fala, e eu disse, não vou falar sobre elas. Por quê? Você tem alguma palavra? Aí ele disse, não, porque você gosta muito de falar de Ruth. Eu disse, gosto mesmo, me admira muito o coração de Ruth, mas hoje nós vamos falar de outras mulheres. Mas eu tenho certeza absoluta, homem, que isso vai alcançar o teu coração. Amém? Porque eu vou falar sobre uma cultura. E o tema da nossa ministração nessa noite é: como é possível ter o coração de Maria no mundo de Marta? Nós vivemos no mundo de Marta. Essa história, ela sempre me intrigou. Porque eu pensava, eu dizia, Jesus, se eu tivesse naquele dia, eu seria Marta, assim, fácil. Eu sei que só eu, você não. Você estaria aos pés dele, eu totalmente Marta. Totalmente agoniada e abusada com quem tivesse sentado e podia estar me ajudando e não estava. Volto a dizer que essa é uma dificuldade minha e eu estou abrindo para você. E eu disse, Jesus, e aí? E aí eu comecei a meditar sobre isso. E aí Deus me levou a ver uma encenação desse dia que muito me alegrou, porque tem muito a ver com aquilo que Deus está falando. E aí nós vamos ver um trechinho dessa ia ser uma peça, mas não deu tempo de eu falar com Denise e Breno, aí não vai ter peça. Mas é uma encenação quase igual às nossas peças. Eu sei que nós estamos caminhando para isso. E aí eu queria pedir para o pessoal do som, né? Da mídia, pode colocar. Minha irmã me deixou sozinha com o serviço. Parece que não percebeu. Olha que abordagem, eu acredito, né? Pode ser que tenha sido diferente, mas eu acredito que foi dessa forma. Que Jesus, ele trouxe para Marta. Não foi uma correção sobre o que estava sendo feito, mas aonde o coração dela estava, enquanto estava sendo feito. Esse texto, essa cena,
não é um estímulo às nossas vidas a mudarmos todos nós para um sítio e vivermos de luz. Vamos todos, deixem seus empregos, vamos viver de luz. Não. Essa passagem não é um estímulo para aqueles que são indolentes, que olham as situações que precisam de ajuda e não fazem nada com elas. Não, não é sobre isso. O que Jesus trouxe para Marta foi: Marta, a ação está certíssima, mas o seu coração tem feito você andar em círculos. Em um mundo onde nós somos estimulados a viver pelo desempenho, Jesus, ele nos chama a viver pela graça. E a graça que tem o nome de Jesus não é uma vida sem trabalho. Não é uma vida deixando tantos homens sem comer. Então eu quero dizer para você que o seu trabalho está tudo bem com ele. Eu quero dizer que você não precisa trabalhar angustiado, sobrecarregado, cansado. Fisicamente, não. O cansaço mais fácil de se resolver é o físico, que você descansa. Mas quantas pessoas estão angustiadas, porque mesmo trabalhando muito, mesmo fazendo tudo que acreditam que é possível, não tem o resultado esperado. Quando Jesus ele veio e ele tomou o seu lugar e o meu lugar, para que tivéssemos vida e vida em abundância. Ele disse: olha, eu vou pegar você e eu vou transportar você do império das trevas. E eu vou te levar para o reino. Mas eu preciso te dizer como se vive no reino. O reino é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Você não conseguirá viver no reino com os pensamentos do império das trevas. Eu sei que você vai precisar aprender a viver a tua vida inteira. Você viu que era mérito. Inclusive, às vezes, quando a gente chega na igreja, as pessoas nos dizem que o favor de Deus está ligado a quanto eu sirvo. Ei, não é verdade. O favor de Deus está ligado a Cristo. Jesus é o motivo. Ele é o início, Ele é o meio e Ele é o fim. Carol, você está dizendo que não é necessário. Não, eu estou dizendo que é possível servir e não ser salvo. Mas é impossível experimentar da graça e não servir. É impossível. O que Jesus está convidando você, ei, você que está cansado, que está sobrecarregado, são muitas coisas. Pois no mundo você vai ter aflições. Mas ele diz: ei, eu tenho uma solução para você. Eu tenho algo que vai te dar combustível para você vencer. Porque eu venci o mundo. Jesus disse isso. Ele não disse que teríamos uma vida sem tribulações. Até porque não existe nada de extraordinário você não ser resistido pelo diabo. Eu não ser resistida pelo diabo. Carol, o diabo se levantou esses dias e começou a me resistir. Graças a Deus, querido, você está do outro lado. Amém? Ruim era se você dissesse que ele é a sua mão de obra. Não temos os mesmos valores, amém? Não temos os mesmos fundamentos. Mas o extraordinário é no meio da tribulação, você viver em paz. Porque você está no reino.
E estar no reino é você sentar à mesa, onde existe paz, onde existe suprimento, onde existe cura, onde existe refrigério para a sua alma, na presença dos seus adversários. Carol, eles também estão sentados na mesa? Não, mas eles estão rodeando a mesa. E para o diabo, ele não está interessado em mudar o fim, porque isso é impossível. Está feito, está consumado. Jesus já veio, amém, queridos? Já ressuscitou no meu e no seu lugar. O trabalho dele é distrair e nos fazer andar cansados e sobrecarregados. Carol, aonde isso acontece? Na nossa mente. O campo de batalha é na mente. Para ter uma vida de paz, eu preciso dos pensamentos do alto. Tivemos um acampamento de carnaval onde foi dito sobre pensamentos, sobre mentalidade do alto. Para experimentar paz, alegria, eu preciso olhar para o lugar certo. Marta estava angustiada e nem por isso ela deixou de se mover. E eu sei que muitos que estão aqui, talvez você está cansado. Talvez a sua sensação diante de algumas lutas é: eu entrego os pontos. E Jesus diz: você veio ao lugar certo. Porque é Ele que abre caminho no meio do deserto. É Ele que faz forte ao que está cansado. E é Ele quem multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Então, se você está aqui nessa noite e você está vivendo dias difíceis, eu quero dizer para você, existe esse convite de Jesus para nós, dizendo: ei, eu quero que a partir de hoje você comece a agir de outro lugar. Não é na dúvida se eu vou te socorrer, é na certeza que eu sou a sua provisão e que precisa dar certo por causa de mim e porque você é filho. Amém, queridos? Quantos lembram da pesca maravilhosa? Quantos lembram de Pedro pescando, cheio de angústia? No momento em que a palavra entrou dentro dele, e ele, eu acredito que ele começou a pensar sobre a palavra. Às vezes, e eu digo até dentro de casa mesmo, nós estamos tão cansados e achamos que o serviço substitui o nosso coração. Às vezes você está até fazendo certo, mas o teu coração está tão longe, que as pessoas que deviam receber não recebem. E aquele anseio de dizer: me diga onde eu errei, me diga o que foi que eu fiz errado, até agora eu só fiz tudo certo. E a pergunta é: onde está o teu coração? Ter o coração em Jesus é saber que ainda que a figueira não floresça, ainda que nos currais não hajam gado, mesmo assim a esperança para você. Existe algo a acontecer na sua vida. Ei, 2025 precisa ser o nosso melhor ano até então. Carol, por quê? Por causa de Jesus. Isso não quer dizer que não haverão dificuldades. Isso não quer dizer que os teus clientes não vão cancelar com você. Que pessoas vão deixar de te responder. Que não vai haver conflitos dentro da tua própria casa. Não quer dizer isso. Quer dizer que existe uma graça em Deus. E Deus disse: Marta, você não precisa estar assim.
Deixa eu te dizer o que Maria escolheu. Maria escolheu colocar o coração no lugar certo. Porque tudo que ela viesse a fazer depois era muito mais fácil. E eu sei que estamos vivendo dias em que tudo que é dito, se a gente ora, você ora pouco. Se você prega pouco. Se você fala pouco. Tudo é pouco. Hoje, na verdade, todo o marketing ele é construído para gerar necessidades. Então imagina, não, eu tenho o iPhone o último lançamento. Eu tenho. É qual o seu? O último é o? Qual? 16. Já tem o 16, né? Você não tem noção do 17. É 16 o seu? Quando você tiver o 17. E tudo é construído em cima do tudo que você precisa está faltando. E esse estímulo absurdo faz com que a gente ache que é pouco, que está pouco, que nós não podemos parar. E estar diante daquele que nos conhece de forma profunda, sermos supridos em Jesus e partirmos para a ação. O convite de Jesus para as nossas vidas é: venha a mim. Eu tenho o que você precisa. Porque quando você vier a mim, eu vou te explicar que antes você achava que o seu valor estava no que você fazia. Mas em Jesus, você vai descobrir que o seu valor está em quem você é. Sabe quem você é? Sabe quem eu sou? Fala assim: filho. É assim que nós somos. Jesus disse: Marta, você está distraída, ansiosa, preocupada. A preocupação é aquela sensação. Será que Deus está cuidando mesmo? Eu preciso fazer alguma coisa. A preocupação, ela não resolve o seu problema e o meu problema amanhã. Mas ela torna o dia de hoje insuportável. Todas as vezes que estamos preocupados, por mais legítimo que pareça, nós sempre ficaremos esgotados. Quando Jesus ele veio, ele disse: você não deve andar nesse ambiente de preocupação. Ele não deu uma sugestão, ele disse: você não deve se preocupar. Ele disse: na preocupação você fica vulnerável. Você fica menos criativo, você fica menos ágil, você fica mais irritado, você tem vontade de desistir. Você termina ciclos que deveriam ser continuados. E você continua ciclos que deveriam ser terminados pelo medo. Ele disse: saia desse ambiente chamado preocupação. Eu convido você para andar em paz. Carol, e a paz baseada em quê? Vamos lá para Filipenses. Filipenses capítulo 4, a partir do verso 6. Quem sabe a circunstância que Paulo estava ao escrever? Quem sabe?
Onde estava Paulo? Preso. Imagina comigo que situação desafiadora. Ele estava preso. E olha a revelação. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. Paulo, em uma situação extremamente adversa, ele escreve: não fique inquieto. Não ande angustiado. Pare de se preocupar. E aí ele começa a dizer como isso seria de forma prática. A preocupação, ela funciona como você estar numa cadeira de balanço. Por mais que você se mexa, você não sai do lugar. A preocupação, ela torna você, ela começa a usar e tirar de nós coisas que, inclusive, nem fazem mais parte da nossa vida. O apóstolo Paulo diz assim: não ande ansioso por coisa alguma. Aí ele disse: ao invés disso, ore sobre tudo. Apresente a Deus todas as coisas. Fala assim comigo: todas as coisas. A preocupação é um sentimento de arrogância. Eu vou falar de novo, porque eu sei que é feio. É bonito dizer que estamos preocupados. Inclusive, demonstra que você está ali. Como é que eu posso não me preocupar com meu filho? Como não posso? Eu tenho que me preocupar. E nós fomos ensinados culturalmente que preocupação faz parte da vida. Mas eu preciso te dizer que preocupação foi adquirida. Nós não nascemos com ela. Amém? Ou o bebezinho que nasce, ele está preocupado se vai ter leite no peito da mãe. Ele sabe que eu estou chorando? Se não saiu leite. Se esse negócio de colostro demorar demais, pressão cai logo. Como é que eu vou aguentar? Eu lembro, eu tenho 2 filhos e um deles, não vou dizer o nome, eu só vou dizer que é o menino, não vou dizer o nome para não expor. Ele chorava de uma forma extraordinária. E ele chorava muito. E aí, minha mãe estava lá e a enfermeira dizia: mãe, bota esse menino no peito. Eu disse: ele não sai do peito, minha filha, mas não sai nada e esse menino está com fome. E mãinha disse: esse menino está com fome. A enfermeira: de jeito nenhum, vó, bota esse menino no peito. Você acha que Davi, meu filho, estava preocupado: o que vai ser da minha vida? Não querem me dar alimento.
Você acha? Ele fez o que sabia, que era chorar. Aí Deus inspirou minha mãe, disse, me dê Davi aqui. Eu disse, vai levar para onde? Ali, do lado da enfermagem, e ficou. E Davi, você acha que Davi se calava com um chacoalhado? Não, jamais. E Davi chorou. As enfermeiras disseram, mas ele chora, né? Aí minha mãe disse, fome, minha filha. Esse menino está que não aguenta. As enfermeiras, não aguentando, disse, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um examezinho, né, para ver se... Aí o menino realmente estava precisando comer. Aí deram um leitinho a ele. Quem foi que providenciou todas essas coisas? Foi Davi, gente? Não, porque ele não conhecia o que era preocupação. Mas eu me recordo como hoje, não com o mesmo filho, coincidentemente com o mesmo filho. Alguns anos depois, eu nem sei se Júlia já tinha nascido, um tio de Emanuel foi, acho que lanchar lá em casa. E ele se sentou na mesa. E eu acho que tinha uma roda de queijo. Ele comeu o queijo todo. E Davi disse, mãe, vai acabar o queijo. Aí eu disse, Davi, meu filho, que besteira. Como assim? O menino pequeno já estava, tinindo na arte da preocupação. E aí até foi engraçado na hora, mas ele realmente estava angustiado com o fim do queijo. Carol, vocês passavam necessidade dessa? Não passavam. Mas ele aprendeu que se preocupar era prudente, né? Que precisava ali intervir. E desde então a gente vem aprendendo que preocupar-se é bom. Mas a Bíblia, de forma muito clara, ela diz, não se preocupe, você não foi feito para viver na preocupação. O seu casamento não vai florescer na preocupação. Pessoas preocupadas é como aquele texto da palavra que diz que recebe a palavra com alegria. Mas as preocupações da vida impedem essa palavra de frutificar. Tem pessoas que têm vivido com a palavra, pastor, só sobrevivendo. Ei, Jesus está me chamando e te chamando para florescer. Amém? Para transbordar. Não existe transbordar se não for no descanso. Não há como viver o extraordinário se a base for a angústia, se for a preocupação, se for como estão os ventos, como eles estão soprando. E o apóstolo Paulo, ele diz, olha, em tudo. Carol, eu devo orar sobre quê? Queridos, a oração não é um recurso que se esgota. E eu acho engraçado que o apóstolo Paulo disse assim, ore sobre tudo. A preocupação é algo que nasce no campo de batalha da mente. Nós somos estimulados a olhar. Se você tem uma loja de roupa, os teus olhos começam a ser conduzidos para todas as lojas que fecharam. Aí você passa no centro e vê as lojas que diz, rapaz, aqui era o quê? Era uma lanchonete, não, de roupa igual a tua. E era, rapaz, um rapaz tão bom. Mas acabou-se tudo. E nós somos tendenciosos a ouvir notícias, a ouvir
testemunhos de pessoas que tiveram situações difíceis. Carol, por que essa tendência? E isso se explica. E eu vou dizer quem explica, para vocês não terem resistência, tá? Eu vi também sobre isso no livro O Espírito da Fé, de Mark Hanks. Então, fica tranquilo que frequência é algo real, tá certo? Mas, às vezes, você está na frequência da dúvida, do prejuízo. Tenha certeza, todas as pessoas que você vai ouvir, seja em podcast, seja tomando um café com alguém, seja um cliente que mais nunca te viu, vai falar sobre aonde você está. Carol, e se eu estiver na frequência do milagre, você também vai ouvir sobre isso. É necessário você avaliar o que você está ouvindo. Mas, se você renovou a sua mente com a palavra de Deus. Sabe o que é? Esses dias, quando eu estava, hoje especificamente, quando eu estava correndo, Deus falou assim para mim. A minha mentalidade, ela funciona como um recipiente, certo? Esse recipiente daqui é uma garrafa. E esse recipiente, um copo. Vamos dizer que a antiga forma de pensar é a forma da garrafa. A nova forma de pensar é a forma do copo. Eu quero que a água assuma forma de taça. É só eu dizer, pensar positivo para essa água. A água pensar, forma de taça, forma de taça, forma de taça. Não é assim que funciona na sua casa, no seu quarto de oração? Não. É necessário ter uma outra forma de pensar, não é assim? O que é que transforma essa garrafa nesse copo, usando a analogia da forma de pensar? A palavra de Deus. Certo? A palavra de Deus muda o meu modelo mental. Carol, para que isso? Então você, Verbo da Vida Zona Sul, com tudo que você tem ouvido nesse lugar, você não pensa mais assim. Agora, você pensa assim. Certo? Nova forma de pensar. Aí houve uma notícia que veio para todo mundo sobre a alta do dólar. As pessoas antigas, lá fora, aqui dentro jamais, que ainda pensam assim, disse, ferrou tudo. Tá quanto? R$6. Agora nem café, nem ovo, nem picanha, nem buchada, agora é nada. Né? Você não. Você ouviu a mesma notícia. Aí você diz, a gente precisa brindar. Eu estou pronto para ganhar em dólar. Eu estou pronto para ganhar em dólar. Disse, Jesus, pode trazer, viu? Pode trazer. E eu vou começar a estudar inglês, pastor. Que eu vou fazer negócio em dólar esse ano. Quem é que está me entendendo? Agora deixa eu beber água com a nova mente, tá certo? Quando a Bíblia diz, renove a sua mente, não é que ele vai nos tirar do mundo. Carol, eu sou crente e isso aconteceu comigo. E eu te pergunto, qual a tua forma de pensar? Porque se a tua forma de pensar for o pensamento do alto, você vai olhar e dizer, Jireh, o Deus da minha provisão. Eu estou pronto para receber de Deus. Você é aquele que recebe o diagnóstico e diz, Jesus,
está perfeito. Manifesta a tua glória. Ei, foi para isso que você veio. Eu creio em cura. Cura para os dias de hoje. Amém? É necessário. Chegou algo para você e a tua mente querer dizer, e aí? O que você vai fazer? Quer saber primeira coisa? Primeira coisa, vai fazer o quê? Eu vou orar. Porque quando eu descansar, vai acontecer. Amém. O apóstolo Paulo disse, ore sobre tudo. Aí ele diz uma outra coisa depois, que diz para fazer o quê? Vamos olhar? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará. Ei, esse guardará no original, sabe o que é? Vai colocar um guarda na porta e dizer, com ela você não mexe. Quando você ora, quando você apresenta quem pode resolver, ei, você não pode. Carol, você está dizendo que a partir de amanhã é sombra e água fresca. Sim, todos mudam para João Pessoa. Não. Inclusive lá está um calor e um trânsito que eu nem vou contar. Não, não é isso. O que está dizendo é, você vai se mover em paz. Quem já ouviu dizer que, quando você está na frente de um cachorro, se você tiver com medo, ele sente? Quem já ouviu isso? Que misticismo é esse? Ele sente. É porque medo tem uma voz. Quando você está para fechar um negócio e está cheio de medo, a voz que fala sem você falar para o teu cliente é, fuja, aqui é cilada. Quando você está em paz e dizer, eu sei quem é a minha fonte. Se não vai ser com você, vai ser com alguém. Está tudo bem. Quando você tem paz, é impressionante como as coisas funcionam melhor. Quem aqui já teve a experiência de fazer negócios com medo e fazer negócios com paz? Quem já teve essa experiência? Só eu e a Manuel? Não, alguns outros. Não é diferente, gente? Muito diferente. E aí ele diz que a paz, que excede, quando diz excede, isso fala sobre falta de controle. É impossível você querer a paz de Deus e que você querer estar 100% no controle. Carol, eu estou numa situação com o meu filho. Eu orei, ensinei, preguei. O que é que eu faço mais? Descanse. Saia de cena. Existem coisas que serão feitas quando você sair de cena. Para que Deus haja no seu lugar. Tudo que você pode fazer, você faz. E o que você não pode, você lança os seus cuidados. Porque se você continuar agindo, vai dar errado. Não vai dar certo. E ele diz que guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Mas antes disso, ele diz que com oração e súplica, com o que, gente? Ação de graças. Gratidão não é um movimento da nova era.
Gratidão é uma consciência bíblica. Gratidão tira os teus olhos do que está faltando e coloca os teus olhos naquilo que você tem. Carol, como eu vou ser grato se eu estou com a dor na coluna, no ouvido? Está doendo, irmão? Não. Agradece a Deus por um ouvido livre. Quantos estão me entendendo? Amém? Como eu vou ser grato pela minha esposa, se o nome mais doce que eu consigo dar é peste, fome e guerra? Pronto. Tem filho dessa crise? Nasceu algum? Nasceu, disse, então começa a agradecer. Porque sem ela, esse menino não ia estar aí. Esse, do jeito que ele é. Carol, é a minha cara. Pronto. Pois agradeça ou clame misericórdia. Dependendo da cara. Brincadeira, gente. Quantos estão me entendendo? Com ação de... Encha o seu dia. Por quê? Porque o diabo quer que eu e você reclamemos. E deixa eu dizer uma coisa. Um pensamento de derrota chama outro. Quem já ouviu falar em efeito dominó? Pronto. Com os pensamentos segue o mesmo princípio. Efeito dominó. Então, se você pensa algo positivo, se você consegue dar graças por algo que você tem, graças, verdadeiramente, a próxima coisa que vai se seguir é semelhante a essa que está dando graças. Amém? E aí ele fala sobre aquilo que devemos pensar. Fala assim comigo, substituição. Não há como parar de pensar mal e não pensar em nada. Precisamos substituir. Substituir. E é necessário. Carol, isso depende de quê? Da nossa capacidade de frustrar a nós mesmos. Quantos viram, pelo menos nessa ilustração, a sede que Marta estava, que Maria fosse pega? E ela falava para Jesus, se não fosse ela, se não fosse assim. Aí Jesus olhou e disse, Marta, seu problema não está fora de você. Ele está dentro de você. Esse desejo insaciável de fazer algo. Eu sei. Você está tentando ser amada. Você está tentando pertencer. Você está tentando ser útil. Mas se você souber quem é, você até vai agir, porque é da tua natureza. Mas vai haver tanta alegria no teu coração. O convite de Jesus para nós é venham. O que eu tenho para você, os meus pensamentos, são pensamentos de paz. Querido, Deus não foi pego de surpresa. Deus não foi pego de calças curtas, dizendo, e aí, agora o que é que eu faço para te ajudar? Não. Ele é especialista em resolver as coisas. Nós precisamos confiar e muitas vezes sair de cena. Deixa eu ler para você, para a gente encerrar, uma tradução de Filipenses. Esse mesmo texto que a gente leu, do 6 ao 8, diz assim:
Não seja puxado em direções diferentes ou preocupado com nada. Fique saturado em oração ao longo de cada dia, oferecendo seus pedidos cheios de fé diante de Deus, com gratidão transbordante. Conte a Ele os detalhes da sua vida. Então, a maravilhosa paz de Deus, que transcende o entendimento humano, protegerá seu coração e mente através de Jesus Cristo. Mantenha seus pensamentos continuamente fixos em tudo que é autêntico e real, honroso e admirável, bonito e respeitoso, puro e santo, misericordioso e gentil, e prenda seus pensamentos em cada obra gloriosa de Deus, louvando sempre. Amém? Eu quero dizer para você que você pode decidir hoje como será a sua semana. Mesmo que você esteja vivendo situações que aos teus olhos não tem solução. Você pode escolher sentar na mesa. Ei, existe uma mesa preparada. E nessa mesa tem o que você precisa. E tem o que eu preciso. O convite de Jesus é: sente à mesa. O que é que você precisa? O que você quer que eu te faça? Depois de falar, começa a dar graças. Começa agora a pensar, Carol, e quando um pensamento ruim, até porque é tanto tempo pensando o pior dele, é tanto tempo pensando o pior dela, que quando ele não atende a minha ligação, a primeira coisa que vem é: eu tenho certeza, ele está olhando o celular e rindo, dizendo: não atendo. Parece que eu estou vendo a cena. Carol, eu penso nisso na hora. Mesmo que você, que alguém lá de fora, pense assim, e esse pensamento voltar. Carol, ele pode voltar. Querido, eu não sei se você já ouviu falar sobre isso, né? Temos médicos aqui, eles vão confirmar. Pessoas que amputam algum dos membros, eles sentem os membros por um tempo. Quem já ouviu falar disso? Né? O membro fantasma, ele está ali ainda latejando. Imagina o teu pensamento. Você decidiu pensar certo, honroso, bom, milagre, palavra, vida e não morte. Você decidiu pensar que a sua casa é lugar de bênção. Que é onde você coloca as suas mãos prospera. Que você é abençoado, que você é favorecido, que você é amado. Que você não está preocupado com quem é melhor que você. Porque o que é seu vai chegar na tua mão. Porque você é diligente, porque você é cheio do Espírito. Porque você estuda aquilo que vem para você estudar e faz aquilo que você tem que fazer. Amém? E você descansa. E você descansa. Queridos, não tem a ver com uma vida negligente. Não. Eu estava fazendo uma seleção em João Pessoa. E eu não sei quem disse isso para essa pessoa. Mas disse errado. E aí ela chegou para a entrevista com 30 minutos de atraso. Aí eu disse: eu vou ouvir, né? Vai que. Oi, minha querida. Ela disse assim: trouxe até uma flor para você, uma flor. Que eu ia me atrasar. Eu disse: oxe, foi, obrigada. Mas me conta, linda. Na entrevista, ungida, tu estás 30 minutos atrasada? Aí ela disse: não, eu estou de boa. Eu disse: ah, tu está de boa? Ela disse: de boa. Eu disse: oxe, bom demais. Eu também. Aí ela disse, aí eu perguntei para ela, o horário é
assim, o trabalho é assim. Eu disse, peraí, eu vou passear que horário? Eu disse, passear? Meu amor chegou em João Pessoa para trabalhar, foi isso? Eu disse, foi. Mas a cidade é maravilhosa. Eu disse, incrível. Incrível. Aí eu disse, pois no fim de semana não vai ser não, que tu vai passear, porque tu vai trabalhar no fim de semana. Ela disse, você vai começar a me animar que horas? Aí eu disse, não vai ter essa parte não. Eu pensava que o trabalho já era a animação. Ela disse, mas eu tô de boa. O que tiver de ser, vai ser. Eu disse, vai não. Vai não, meu amor, vai não. Aí eu disse, eu disse, tá certo, então a gente vai te dar um retorno sobre essa entrevista. Ela disse, mas eu estou tranquila, viu? Eu disse, eu acho ótimo, fique mesmo. Porque o que tiver de ser para mim, vai ser. Eu disse, não vai ser esse emprego. Não é disso que eu estou falando, você me entende? Porque ela estava de boas, como diz ela. E chega 30 minutos atrasada no entrevista. O nome disso é o quê? Eu deixo a legenda com vocês, porque não tem como. Eu estou falando de diligência. Eu estou falando que aqueles que estão ligados nele são excelentes. Amém? É impossível, o fruto não cai distante da árvore. É impossível se relacionar com você e não ver em quem você crê. Como você tem se movido. Aquilo que você tem escutado. Quantos estão me entendendo? Amém? Eu quero convidar você a ficar de pé. Eu queria chamar o Ministério de Música. Quando você ouvir agora que Maria escolheu a melhor parte, como vai ser? Como é que você vai ouvir isso? Às vezes nós estamos assim dizendo, Deus fala comigo, Deus me dá uma resposta, Deus fala, traz algo. E o que Ele está dizendo, olha, você precisa descansar. Porque senão você não vai ouvir. Você precisa aquietar o seu coração. O convite de Jesus não é mais sobre desempenho, sobre mérito. Porque o que nos levou, o que nos leva para o reino, não é o que eu faço. Queridos, evangelho não é sobre nós. Não é sobre o que você faz de certo. Não é sobre o que eu faço de certo. É sobre Ele. É sobre o que Jesus fez. Então você está no lugar certo. Porque Jesus está aqui. E por causa disso, você e eu podemos chegar confiadamente ao trono da graça e receber descanso, alívio, força, refrigério, alegria. Amém? Fecha os teus olhos. Eu quero orar com você. O convite de Jesus para nós é: venha para o descanso. Você vai agir a partir da minha presença. E se você tiver consciência de quem eu sou e de quem você é em mim, isso não pode ser tirado de você. Não importa se o resultado seria diferente. Por causa
Porque você está nele. Outras respostas vão vir. Eu quero que você se concentre. Que mesmo que hoje você esteja sem forças para agir, você se encontre distraído com tantas coisas. O convite dele é: olha, vem cá. Você é digno, sim. Senta aqui. Vem para a minha presença. Talvez você olhe para você e diz: eu não cumpri as exigências. E ele diz: olha, eu cumpri a única exigência que seria capaz de te tirar do império das trevas e te levar para o reino do Filho do meu amor. Como Maria, que escolheu a melhor parte. Queridos, e escolher a melhor parte diante dele é chegar diante dele e dizer: Jesus, eu não sei o que fazer. Eu não sei como fazer. Mas eu escolho descansar. Eu escolho receber de você, Jesus.